Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jonas Butini e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro War Squad, Esquadrão de Guerra, podcast onde abordamos história militar, geopolítica e conflitos atuais. No último episódio, abordamos a atuação do Exército Brasileiro, especialmente do Comando Militar de Área, na defesa e soberania da Amazônia, diante dos desafios militares, sociais e geopolíticos da região. Caso não tenha ouvido ainda, acesse nosso canal. No episódio de hoje, abordaremos os fatores que se desdobraram no atual cenário geopolítico mundial. Diariamente, vemos nos jornais as tensões do conflito russo-ucraniano, do Oriente Médio e Leste Asiático, sendo importantíssimo estarmos cientes das relações políticas, militares e econômicas entre os países, que por ora sofrem uma abrupta alteração. Sem mais delongas, bora para o tema! No início da década de 90, o mundo assistia de forma apreensiva, mas sem surpresa, o fim da União Soviética e seu famigerado sistema comunista. Desde o encerramento da Segunda Guerra Mundial, o cenário geopolítico se configurou enquanto ordem bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi o período da Guerra Fria, com a divisão dos países entre forças alinhadas aos Estados Unidos, por um lado, e a União Soviética, por outro. Na esfera militar, esta ordem bipolar se dividia entre a ocidental, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Nórdico, e a oriental, representada pelo Pacto de Varsóvia. Durante aquele período, cada superpotência buscava exercer influência não apenas sobre suas regiões imediatas, como também em áreas distantes, de forma direta ou por meio de seus aliados. Essa disputa elevou em inúmeros momentos a tensão entre as nações, acarretando uma epidemia de golpes de estados, gerando diversas guerras por procurações, tema que já abordamos em nossa coluna, como na Coreia e no Vietnã, a ponto de quase desencadear um embate nuclear total, haja vista a crise dos mísseis de Cuba. Assim foi até a queda do Muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética no início da década de 90, que estava mais para um esfarelamento, como dizem os jovens, após tentativas desesperadas de manter o sistema de pé. Esse episódio confirmou a vitória inquestionável tanto da economia de mercado quanto da retórica política do ideário liberal e suas instituições diante da economia planificada socialista e sistema unipartidário comunista. Com o fim da cortina de ferro, surgia a promessa de expansão das benesses ocidentais para os povos do Oriente. Esse processo seria privilegiado pela crescente ascensão da tecnologia informática, oportunidade histórica que abriu possibilidades sem precedentes, não apenas quanto às necessidades básicas de consumo, como também com respeito à inserção de metade do globo em um novo setor, cujo desenvolvimento transcorreria com o passar do tempo. O novo período de globalização, que avançou a passos largos em tempo recorde graças à quebra das barreiras fronteiriças pelo mundo financeiro digital, resultou no entrelaçamento das cadeias de produções das nações e na facilidade de distribuição de produtos em níveis jamais antes vistos. A influência unipolar dos Estados Unidos parecia inquestionável. Com essa partilha das escalas fabris e de mercado consumidor, o mantra era a possibilidade de ascensão econômica a todos que se submetessem à nova ordem global. Finalmente, um tempo de paz e prosperidade conjunta viria à tona. Na célebre expressão de um autor emocionado da época, seria então o fim da história. Na virada do milênio, as boas-vindas ao século XXI não foram muito positivas. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos tinham em suas mãos uma nação vitimada pelo bárbaro terrorismo. Todo o discurso anterior sobre paz duradoura, multilateralismo e otimismo passava agora o cetro para a vigilância constante, o unilateralismo e a desconfiança. Surgia então uma nova ordem global, imersa na tensão da guerra ao terror. Seu inimigo personificado, como outrora ocorria. As ações militares já não miravam um país específico, mas tinham por alvo grupos dispersos. Como se tudo não pudesse piorar, fazendo-nos até mesmo torcer pelo autor da década de 90 que proclamava o fim da história estar correto, a primeira década do novo milênio testemunhou a eclosão de problemas econômicos gravíssimos, subsequentes ao entrelaçamento dos mercados característico da globalização.
Quando o motor da economia voltou-se ao mercado apenas em função do consumo de seus cidadãos e não em função da sua produção industrial, gerou desemprego de grande parcela da população não especializada, agora substituída por máquinas ou empregados ainda mais baratos de países, ironicamente, do Oriente outrora comunista. A supremacia militar dos Estados Unidos seguia incontestável, porém, sua influência econômica se enfraqueceu no surgimento de múltiplos centros de poder financeiro ao redor do globo. Era o surgimento da ordem baseada na unimultipolaridade, sendo esse cenário social e econômico ainda mais fragilizado com a crise financeira de 2007 a 2008. Com a difusão de ideais econômicos materialistas em detrimento dos valores religiosos, familiares e da importância do Estado-nação, as massas careceram dos pilares fundamentais para o fortalecimento do indivíduo. Observamos então o crescente uso de drogas, criminalidade desenfreada e elevada taxa de desemprego. Números alarmantes que transpareciam total indiferença das autoridades para com as aflições do dito homem comum. No Oriente, mesmo com a possibilidade de imersão nos mercados globais, os anseios das liberdades individuais seguiram rejeitados pelos governos que ainda viviam na sombra do totalitarismo. A dispersão dos centros financeiros com a globalização destacou a força dos blocos econômicos, principalmente nos anos seguintes da crise financeira de 2007 e 2008. Onde a cooperação Sul-Sul, por exemplo, foi primordial para a sobrevivência de muitos dos países em desenvolvimento. Se as grandes potências, principalmente as ocidentais, repetiam o mantra de farinha pouca, meu pirão primeiro, para salvar sua elite financista e ideais de uma ordem que se demonstrara inviável, se não utópica, os países do terceiro mundo entrelaçavam ainda mais seus laços regionais através dos blocos. Sendo os países em desenvolvimento detentores de 4/5 da população mundial e riquíssimos em recursos naturais, almejavam agora ocupar posições de destaque que sempre foram potencialmente capazes de exercer no cenário geopolítico. Porém, precisariam superar suas fragilidades nas cadeias de produções, atraso tecnológico, dependência exorbitante na exportação de commodities, desburocratizar suas legislações e combater a corrupção cada vez mais endêmica. A incapacidade das superpotências ocidentais de compreenderem as reais necessidades dos países do terceiro mundo entregou de bandeja a essas regiões a influência das potências orientais, que buscavam expandir seus tentáculos geopolíticos. Os blocos econômicos, que servem de fundamentos para futuros blocos militares, surgem e se fortalecem como a resultante da necessidade de defesa econômica, política e não de preceitos abstratos de um idealismo inviável. As superpotências ocidentais se empenharam em levar à frente da sua agenda externa para com os países pobres palestras sobre temas identitários, alheios à realidade social desses locais e até mesmo panfletagem ambientalista, mesmo sendo os maiores poluidores, o que gerou aversão cultural e oposição política por parte das nações. Enquanto isso, as potências orientais arremataram diversos dos países em desenvolvimento através do fornecimento de infraestrutura sólida e parcerias econômicas em larga escala, sendo essa uma das necessidades reais desses países pobres, porém, nada executando contra a corrupção endêmica, aliás, utilizando como meio de obter seus ganhos. Na segunda década do novo milênio, aquelas sociedades que já se encontravam fragilizadas agora se veriam doentes. Era o início da pandemia. Mas como, se não bastasse o caos na saúde pública, contaríamos não apenas com a proliferação virológica, como também de medidas arbitrárias contra os indivíduos. A linha entre liberdade e sujeição dos indivíduos diante dos seus governos tornara-se tênue. A aproximação seletiva das lideranças ocidentais com sistemáticos violadores de direitos humanos pelo interesse petrolífero, enquanto em outras oportunidades discursavam em apoio às alegadas minorias, serviu apenas para confundir a opinião pública, relativizando a defesa dos verdadeiros valores da civilização ocidental. No embate entre o Ocidente e o Oriente, ao menos na esfera institucional, demonstrara-se uma mera disputa hegemônica global e não de liberdade. Neste contexto pandêmico pós-2020, movimentações geopolíticas se acirraram e as potências se digladiam na busca pela hegemonia dessa nova era.
Muitos observam o cenário como uma oportunidade para resetar todo o panorama, principalmente os financistas ocidentais. No Oriente, percebem a possibilidade para o fato de construir um mundo multipolar, superando a ordem unimultipolar, já que além de alcançarem capacidade econômica, atingiram tecnologia militar capaz de se contrapor à hegemonia bélica dos Estados Unidos. A recente discussão dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de expandir sua influência e aceitar novos membros como o Irã e a Argentina para contrapor o G7, que é formado pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e o Reino Unido, demonstrara o empenho dessas nações na construção de uma ordem multipolar, através do fortalecimento dos blocos já existentes. Na disputa entre qual ordem prevalecerá, as lideranças de ambas precisam reestruturar suas próprias casas, principalmente as ocidentais, já que os países ainda indefinidos não quererão se alinhar ao poder que se baseia em premissas econômicas, sociais e políticas cada vez mais incertas. Seguindo a linha de raciocínio de Clausewitz, estrategista militar prussiano que viveu entre o século XVIII e XIX, esses embates não se dão apenas contra as forças externas. Para uma guerra externa, urge a necessidade de uma harmonia interna em prol da coordenação estratégica. Isso se dará, inevitavelmente, pela manutenção ou alteração do status quo político vigente. Desde o início do século XXI, o emprego de ações militares no contexto político foi relegado aos países do terceiro mundo, ainda presos às noções de guerra de gerações ultrapassadas. Isso por ser um mecanismo facilmente fragilizado num contragolpe, por exemplo, por instrumentos de guerra modernos, como operações psicológicas, guerra jurídica, ataques de falsa bandeira e guerra comercial. Com o isolamento dos países em decorrência da pandemia, não apenas surge a oportunidade de fortalecer os blocos regionais, como também de retroação nos empregos táticos operacionais, já que essa seria a própria definição de maleabilidade do cenário de guerra de quinta geração, ou guerra híbrida. Conforme apontei em artigos pouco antes do início da guerra na Ucrânia e essa escalada crescente dos ânimos em Taiwan. Da fricção entre um Ocidente internamente fragilizado, ansiando retornar o poder global para uma unipolaridade, e o Oriente demarcando suas fronteiras, almejando um mundo multipolar, pretendendo atingir no futuro sua própria unipolaridade, o mundo transitará na corda bamba do aterrorizante perigo de um confronto bélico entre dois titãs. E esse foi mais um episódio do War Squad, Esquadrão de Guerra. Espero que tenham gostado do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Agradeço pela companhia e espero todos vocês nas próximas edições. Um grande abraço.